Afinal, o que o amor ao mundo provoca? O que podemos aprender nessas exortações de Tiago aqui no texto? E eu enumerei basicamente duas consequências que nós aprendemos nos versos 4, 5 e 6. A primeira consequência que nós aprendemos é a infidelidade espiritual. Se encontra aqui no versículo 4, quando Tiago ele afirma, ele inicia, perceba: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então os irmãos precisam se atentar que Tiago começa de maneira forte. Ele tem uma denúncia muito forte, uma exortação muito forte, quando ele vai argumentar sobre as consequências do mundanismo, para aqueles que estavam dispostos a qualquer coisa para obter os seus desejos pecaminosos. Tiago vai afirmar que eles são infiéis. E o interessante é que essa palavra infiel no original significa adúltera ou adúltero. Tiago está dizendo: vocês são adúlteros, vocês são infiéis, ou seja, eles estavam quebrando o compromisso com o Senhor. Diante dessas condutas, das guerras, contendas, tudo isso girava em torno do pecado, mas tinha uma consequência muito forte. Tiago ele começa a afirmar no verso 4, logo na primeira palavra do verso: vocês estão praticando infidelidade espiritual. Então Tiago ele tem um contexto aqui do Antigo Testamento, porque é uma linguagem muito similar aos profetas do Antigo Testamento, que frequentemente retratavam o casamento e o adultério da relação de Deus com o seu povo. Principalmente nós temos o famoso profeta Oséias. Oséias retrata bastante isso. Nós temos um exemplo, apenas um versículo para a gente observar essa relação de adultério. Oséias capítulo 2, veja só. Oséias é um livro muito importante na argumentação profética, porque mostra o amor leal de Deus, o amor leal do Senhor, enquanto Israel estava praticando ou em suas práticas pecaminosas, mostrando a sua contínua infidelidade na sua vida ou na sua experiência para com Deus. Então a gente pode resumir o livro de Oséias dessa maneira: o amor leal de Deus pelo seu povo. Então perceba o capítulo 2, verso 2, nós temos essa ênfase dos profetas aqui, exemplificada pelo profeta Oséias, mostrando que Deus se uniu ao seu povo, Ele o elegeu, Deus entrou em aliança com o povo de Israel, e diante dessa aliança o povo deveria ter um compromisso de fidelidade. Vocês devem ser sacerdotes, vocês devem testemunhar para as nações quem vocês são. Vocês eram pequenos, eu o constituí, eu tirei vocês, eu de fato pus uma aliança sobre vocês, e vocês devem viver de acordo com essa aliança. Então o capítulo 2 é o castigo. Lá nos versículos 24 ao 23 nós temos a restauração. É um livro bastante interessante que mostra essa relação aqui da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo, mas apenas o verso 2 para nós retratarmos isso que nós estamos querendo falar sobre essa relação de Deus para com o povo, através da aliança, de um casamento, um compromisso que eles precisavam ter a cada dia de maneira fiel em sua conduta. Então o verso 2 nos diz: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, uma linguagem bastante forte, retratando essa relação de casamento, de fidelidade, no caso o povo, retratando aqui a sua infidelidade, entrando em outra aliança com outros povos, com a prostituição, provavelmente cultos idólatras, e através disso, dessa aliança, quebrando a aliança para com Deus, eles estavam demonstrando a sua infidelidade para com Deus. Então, o relacionamento no Antigo Testamento
na linguagem profética, em muitos contextos, é retratado dessa maneira: um casamento. Deus se uniu ao povo, Deus colocou uma aliança, Deus, ele busca a fidelidade do seu povo porque ele é fiel à sua palavra. E trazendo para o contexto de Tiago, como ele coloca essa palavra infiel, adúlteros, tudo indica que ele está lembrando de todo esse contexto profético. Tiago quer afirmar que a infidelidade desses irmãos consistia no fato de que, sendo cristãos, pertencendo a Deus, eles estavam amando exatamente aquilo que era contrário a Deus, aquilo que era contrário à sua vontade, já que eles estavam em uma esfera de cristianismo, uma esfera de salvação, uma esfera de aliança, de compromisso com Jesus Cristo. Se eles entrassem em uma aliança, no caso o mundo, eles estariam praticando infidelidade, eles estavam quebrando a aliança para com Deus. A prova disso, se os irmãos voltarem para Tiago, isso é muito interessante na sua argumentação, ele vai continuar o versículo e vai nos dizer: não compreendeis que a amizade do mundo. Isso é muito interessante. A palavra amizade, naquele contexto, significava fidelidade. Então, amizade, fidelidade ao mundo. Nós sabemos que nas Escrituras o mundo é o sistema caído. Então, fidelidade social, fidelidade política, cosmovisão, padrões terrenos, tudo isso, ou estarmos em amizade com essas coisas, nós estamos sendo inimigos para com Deus. Então, duas vezes ele coloca essa palavrinha inimiga de Deus, irmãos podem observar, para dar ênfase no seu argumento, ok? Aqui no verso 4, logo na primeira pergunta, a amizade do mundo é inimiga de Deus, e ele continua mais uma vez: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, duas vezes ele coloca essa inimizade para dar ênfase ao seu argumento. Nós que estamos em uma aliança com Deus, nós não podemos de maneira nenhuma flertar com o mundo, flertar com esses prazeres, ter alguma comunhão, alguma amizade, algum relacionamento de fidelidade. Nada pode em nosso coração ter algum anseio, algum desejo para com essas coisas, porque isso está fora, no caso aqui, para com a nossa aliança com Deus. Nós devemos andar de maneira digna, segundo a vontade do nosso Deus. E um texto no Novo Testamento, onde nós vemos esse sistema caído que nós não devemos amar, é 1 João, veja só. 1 João, capítulo 2, verso 15, isso é muito interessante, vermos o contexto do Antigo Testamento, essa questão de aliança, de infidelidade do povo, mas Deus é leal à sua aliança, por isso Ele quer o nosso compromisso perene, fiel, piedoso. Mas 1 João, juntando aqui com o pensamento de Tiago, ele tem essa importância do que é o mundo, o que é o sistema, o espírito mundano da nossa época, o que se constitui o mundo, o mundanismo. Veja só, o capítulo 2, verso 15, nós temos essa importância. Continuando a leitura, hoje nós lemos até o verso 11, e ele vai falar sobre o mandamento da separação, da nossa conduta fiel. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, Jesus Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Conhecimento aqui salvífico, com conhecimento, uma relação para com Ele, um amor para com o seu conhecimento. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E o verso 15, que é o ponto aqui para as nossas vidas: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É muito interessante, porque João poderia dizer: se afastem do mundo, mas ele não fala isso. João vai nos dizer o seguinte: vocês não devem amar o mundo.
amar, ou seja, afeto. Porque o nosso coração sempre vai ser direcionado para alguma coisa, sempre vai amar alguma coisa, sempre vai buscar alguma coisa. Por isso, João ele entende, vocês não devem amar, vocês não devem ter afeto pelo mundo. O mundo aqui é o sistema caído, que é governado por Satanás, o príncipe deste mundo, o pai da mentira, aquele que peca desde o princípio. Vocês não devem amar as coisas do mundo. Nós temos muitas coisas que chamam o nosso coração, que focam o nosso olhar. Muitas vezes nós queremos imitar o mundo, queremos andar como o mundo pensa, né? Andar como o mundo assim tem esboçado diante de todas as pessoas. E João vai nos dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém tem afeto, um afeto profundo pelo mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja, 3 pontos aqui, João sintetiza o mundanismo. A concupiscência, essa palavra concupiscência significa desejo. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, aquilo que surge da nossa natureza pecaminosa, é isso que ele está dizendo. Os desejos dos olhos, aquilo que com frequência nós estamos cobiçando. Vimos na pregação passada que esses irmãos estavam cobiçando algo, e por isso eles estavam prontos a matar, a assassinar. Eles estavam cobiçando aquilo ao ponto de eles matarem para atingirem aqueles objetivos. Então, os desejos dos olhos, nós estamos sempre olhando para alguma coisa, sempre desejando algo. E a soberba, ou desejo aqui, dessa vida soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui essa soberba é a ostentação, a vanglória que o mundo sempre tem buscado. João, ele está retratando aqui o raio-x da alma humana. O raio-x da alma humana são desejos desenfreados, desejos soberbos, desejos dos olhos, desejos da natureza pecaminosa. Aonde o homem anda, há um desejo desenfreado contra Deus, porque ele ama essas coisas. João está dizendo: não ameis o mundo, não ameis o mundo. Então, resumindo, o que é mundanismo? Mundanismo é tudo aquilo que é anti-Deus, tudo aquilo que está contra Deus. E Tiago está nos dizendo: se nós tivermos afeto por essas coisas, a nossa vida testemunhará que nós estamos contra Deus, que nós não estamos amando a Deus. Então isso é mundanismo, e Tiago ele está colocando essa importância que a igreja, em muitas práticas, podem proclamar que são de Deus, mas podem viver como se fossem inimigos de Deus. Porque Tiago vai nos dizer, essa expressão é muito enfática: não compreendeis, é algo retórico. Vocês sabem que são cristãos, vocês não estão compreendendo. Ou seja, dentro da igreja, eles estavam buscando a sabedoria, eles estavam buscando o dom de serem mestres, todas essas coisas na esfera da igreja, mas eles estavam cegados pela primazia, cegados pela disputa, cegados pelas guerras, pelas contendas. Estavam de bem consigo mesmo, mas estavam mal com Deus. Mal com Deus. As suas condutas não transpareciam quem eles eram diante dos seus lábios, segundo a vontade do Senhor. Eles estavam apaixonados pelo mundo. Existe uma coisa que a gente precisa olhar para si, olhar para o nosso coração. Como anda o termômetro do nosso coração? O que nós temos buscado verdadeiramente lá no íntimo do nosso ser? Os nossos olhos, a natureza. Tiago vai nos dizer que há o perigo de nós nutrirmos afetos profundos da mesma forma que os ímpios assim almejam. As guerras,
as contendas. Meus irmãos, há o risco de estarmos na igreja, porém perdidos em nossa conduta. Perdidos. Nós estamos aqui, mas os nossos corações não estão aqui. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, mas os olhos espirituais não estão contemplando a Cristo como nós cantamos, mas estão contemplando outras coisas. Estão contemplando o mundo. Estão querendo almejar, desejar aquilo que é contra Deus. Contra Deus. Estamos aqui, porém, vivemos, ou almejamos, ou sentimos, ou percebemos como o mundo assim almeja. Então há esse perigo constante, esse amor, esse afeto que nós precisamos lutar e buscar a vontade de Deus em nosso coração. Nós que estamos em uma aliança com Deus, não devemos quebrar os votos que nós fizemos para com o Senhor. É tempo nessa noite nós relembrarmos o nosso voto. O voto que nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, o batismo. O batismo é um voto, um compromisso, uma aliança, uma confissão que nós fizemos perante todos. Uma aliança que nós demonstramos publicamente para todas as pessoas. Eu me identifico com Jesus Cristo. Eu estou morto e ressuscitado com Jesus. E Paulo vai nos dizer, na continuação do argumento, já que vocês estão mortos e ressuscitados com Cristo, vocês devem andar em novidade de vida. Em novidade de vida. Então, como anda a nossa vida perante ao Senhor? Como anda? Porque muitas vezes a nossa vida não condiz com esse voto, ou com esta aliança que nós fizemos para com Deus. Essa infidelidade do povo, se os irmãos voltarem para Tiago, era tão grande que as suas orações eram infiéis. Estava fora do propósito de Deus. Veja, meus irmãos, algo tão sublime que Deus nos entregou, a oração, a comunhão com Deus, pode ser profanado pelos nossos lábios, pelos lábios do nosso coração. Algo tão importante, onde nós devemos começar santificando o nome de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitas vezes pode adentrar em um excesso pecaminoso ao ponto de nós não santificarmos a Deus, mas orarmos de maneira incorreta, porque somos infiéis, quebramos o nosso voto, a nossa aliança, nosso coração está distante de Deus. Então é tempo, Tiago está dizendo, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. É tempo de reconciliação. Chegou a hora de você restaurar a sua comunhão com Deus. Chegou a hora de você restaurar a sua confissão com Jesus Cristo. Você que está andando em um caminho que não condiz com a sua profissão de fé, é tempo de você olhar para a cruz e dizer: eu me arrependo dos meus pecados. Eu preciso ser fiel a Jesus Cristo, porque Ele me salvou, Ele me restaurou, Ele tem uma aliança de amor perdurável, fiel para comigo, e eu devo perdurar nesse amor para sempre. Para sempre. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, restaurarmos a nossa comunhão com o Senhor. Nós temos uma aliança com Ele. Não devemos cair na infidelidade. Se cairmos, há um advogado, Jesus Cristo, fiel e justo. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. E qual é o resultado disso tudo? Vejam, volte para Tiago. Qual é o resultado? Ele vai continuar e vai nos dizer: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então perceba, o resultado, as consequências da nossa infidelidade é estarmos contra Deus. É estarmos contra Deus. O mundo e Deus, Tiago está nos dizendo, são duas coisas opostas. Duas coisas inconciliáveis.
Não tem como, Jesus vai dizer em Mateus, você servir a dois senhores. Não existe essa neutralidade. Deus não tolera rivais. Nós vamos ver mais à frente que Ele é zeloso, Ele é ciumento, porque Ele honra pelo seu nome, Ele honra pela sua aliança, e aqueles que estão em um relacionamento com Ele, ou estarão em amor, ou estarão em julgamento. Meus irmãos, o nosso amor por Deus deve ser exclusivo. Guarde essa frase na sua mente. Medite nessa frase na semana do seu trabalho e todas as coisas que você for fazer. Exclusividade. O nosso amor por Deus deve ser exclusivo, somente para Ele. Somente Deus merece todo o nosso serviço, todo o nosso amor, toda a nossa entrega. Tudo deve estar perante aos pés da cruz de Cristo, porque Ele nos salvou, Ele nos restaurou. Não tem outra saída a não ser nós retribuirmos essa grandeza do amor de Deus para conosco. Então, meus irmãos, é tempo de exclusividade. Saia do muro do mundanismo. Volte para Deus. Volte para o Senhor. Romanos capítulo 8, verso 31, é muito conhecido, eu vou citar para vocês. Nos diz: se Deus é, quem será? Mas você já se perguntou o contrário? Se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Se estivermos distantes de Deus, distantes do seu amor, que nada poderá nos separar deste amor. Mas se nós estivermos distantes, quem será por nós? Portanto, volte para o amor de Deus. A sua benignidade, a sua paciência pode se esgotar. É tempo de voltarmos ao amor fiel do Senhor, nosso coração. 1 João capítulo 5, verso 19 nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Essa palavrinha jaz é muito importante. Significa poder, controle. Então, Tiago, melhor dizendo, João está dizendo o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no controle, no poder do maligno. Meus irmãos, o mundo é uma grande sepultura. O mundo não tem como ir contra os seus pecados, porque eles já são do maligno. Somente quando nós adentramos a salvação de Cristo, o poder do Espírito, a regeneração, nós temos o poder de irmos contra o sistema caído deste mundo. Mas para isso, nós devemos ser de Deus. Nós devemos estar em um relacionamento fiel para com Ele, regenerados, salvos, arrependidos dos nossos pecados. Então o mundo é uma grande sepultura. Eu costumo pensar, o mundo é um grande cemitério. As pessoas estão vivas, andando, mas são mortos-vivos. Porque enquanto elas estão vivas perante a sociedade, elas estão mortas para Deus. Elas vivem segundo o sistema desse mundo, amando esse mundo, não olham para Deus, não pensam em Deus. É um sistema caído, é uma grande sepultura. Nada pode levantar a não ser o próprio Deus, o poder onipotente do nosso Deus, dizendo: haja luz, e haverá luz em nossos corações. As coisas antigas são passadas, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós podemos sair da sepultura. Somente em Cristo nós podemos sermos ressuscitados com Cristo. Com Cristo. Então essa é a primeira verdade, infidelidade. Tiago ele vai de maneira forte afirmar: vocês são infiéis. Nessa conduta vocês estão demonstrando que vocês estão quebrando o voto que vocês fizeram com o Senhor, na confissão, no batismo e etc. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade está no verso 5, que é o ciúme de Deus. Preste bastante atenção. Visto que Deus nos ama, Ele ama o seu povo como uma noiva
nós temos esse casamento sendo retratado no Antigo Testamento. Deus tem ciúmes de nós quando principalmente nos desviamos para outros deuses. Vimos aqui, uma das formas de nós nos desviarmos é o mundo, termos desejos pelo mundo. E aqui nós aprendemos nesse ciúme, preste bastante atenção, foque aqui na mensagem de Deus. Nós temos dois resultados importantes sobre esse ciúme de Deus. Primeiro, é a ira. Deus é tão ciumento que aqueles que não observarem a sua santa lei irão cair na condenação ou na ira. Veja que o verso 5 nos diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. De maneira rápida, aqui o tempo está correndo, mas eu preciso que você se concentre. Eu preciso passar diante desse verso de maneira rápida no que tange a uma interpretação ou uma dificuldade interpretativa. E eu quebrei a cabeça essa semana para chegar em uma conclusão. E eu consegui chegar, mas é difícil. É um verso difícil. Podemos dizer 100% entre os comentaristas, 30% de um lado, 40% de outro, 20% de um lado. Então nós temos aqui dificuldades interpretativas no que tange a esse versículo, principalmente a palavra Espírito. Olhe para o texto. Se os irmãos estiverem com a ara, Espírito vai estar com letra maiúscula. Mas em outras traduções, a palavra Espírito aparece na letra minúscula. Isso é muito importante, porque a forma como eu entender aqui, eu irei aplicar ou interpretar segundo o meu entendimento da palavra Espírito, certo? O que eu quero dizer com isso? Preste bastante atenção. Basicamente, nós temos nessa dificuldade interpretativa, que é muito grande, nós podemos entender esse verso de três maneiras. Preste atenção, certo? E eu preciso dizer isso porque, caso os irmãos escutem uma pregação, algum comentário vai tocar nisso e possa ser que os irmãos fiquem perdidos na argumentação de Tiago. Até porque o texto grego, aqui quando colocou Espírito, não tem maiúsculo nem minúsculo. Quando o tradutor traduz, ele já faz a interpretação, certo? Então, quando ele coloca Espírito maiúsculo, ele já entende que é o Espírito Santo de Deus. Mas quando em outras traduções coloca Espírito com letra minúscula, ele está falando do Espírito humano e não do Espírito de Deus. Então veja que muda na interpretação, certo? Então por isso que eu estou colocando aqui de maneira rápida, e é muito importante os irmãos estarem atentos a isso. Mas três formas, de maneira rápida, como nós podemos traduzir esse versículo. Primeiro, o espírito humano que Deus colocou em nós está cheio de inveja. É a primeira interpretação, a primeira forma como nós podemos entender. E aqui nessa tradução nós temos um apoio contextual. Quando eu falo contextual, são os versículos que vêm antes. Ele está falando de guerras, de calúnias. Então, isso estava guerreando dentro do coração, dentro do espírito humano. Então, por conta disso, alguns vão dizer, não tem nada a ver o Espírito Santo, mas é o espírito humano que tem ciúmes, que luta contra Deus. Então, ao invés de ser o ciúme de Deus, é o ciúme humano. Ele está lutando contra Deus, ele tem ciúmes, porque sempre ele está contra o Senhor. Segundo, o Espírito Santo, que Deus colocou em nós, se opõe à nossa inveja. Então, pelo contexto, eu acredito que fica difícil aqui se referir ao Espírito Santo. Nós temos versículos anteriores que falam sobre essa luta, né? Então, eu acredito que não seja aqui o Espírito Santo. Mas a terceira hipótese, eu acredito que seja mais viável. Qual seria a tradução? Da seguinte maneira: Deus anseia com zelo pelo espírito humano que Ele colocou em nós. Certo? Vou repetir. Deus tem ciúmes, ou Ele anseia com zelo pelo espírito humano, não é o Espírito Santo. É o espírito humano que Ele colocou em nós. Porque eu acredito que essa tradução é mais viável. Basicamente, duas coisas. Primeiro, a própria figura do Antigo Testamento, que nós vimos agora há pouco, em Oséias, e tantos outros profetas, que falam de Deus como um cônjuge diante do seu povo, certo? Quebrarmos a aliança e entrarmos em fidelidade. Então, já que existe uma aliança, já que existe um casamento, nós temos vários textos que retratam de Deus sendo ciumento, porque Ele zela pelo seu nome, tá bom? Então, o próprio texto de Êxodo, vamos de maneira rápida, perceba, Êxodo, capítulo 20,
Porque Tiago fala o seguinte, ele diz aqui: ou supondes que em vão afirma a Escritura. Então ele está afirmando a Escritura, o Antigo Testamento. Não temos no Antigo Testamento nenhum texto de maneira ipsis literi que fala: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas o que é que Tiago está fazendo? Ele está citando contextos ou princípios de algumas passagens que falam sobre o ciúme de Deus. Ele está fazendo uma colagem de várias passagens. Entre elas está Êxodo, capítulo 20, verso 5. Temos também Zacarias, capítulo 8, verso 2, mas eu quero somente exemplificar essa passagem, tá bom? Então veja só. Êxodo, capítulo 20, verso 5. 25, quando nós estamos aqui diante dos 10 mandamentos. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, duas coisas importantes. Primeiro, porque é mais importante ou mais viável nós entendermos que Deus anseia pelo espírito humano que ele fez habitar em nós. Nós temos tão somente aqui um contexto em Tiago, mas nós temos um contexto maior que é o Antigo Testamento. Deus é um Deus zeloso, ele zela pelo seu nome, ele tem uma aliança, ele tem um casamento que nós vimos em Oséias, e o povo entrar em fidelidade, ele aborrece essas coisas. Por conta disso, eu acredito que é mais viável nós entendermos desta maneira. Duas coisas básicas: o casamento, no Antigo Testamento, e segundo, ele afirma a Escritura. Então, textos que falam sobre o ciúme de Deus, e nós exemplificamos aqui em Êxodo, capítulo 20, verso 5. Então, Deus criou, o que é que Tiago está dizendo? Vamos agora trazer para o nosso contexto. Deus criou a humanidade com um espírito. Lembra de Gênesis? Ele soprou em nossas narinas o espírito. Nós passamos a ter anima, né? Ou vida. Nós éramos barro e Deus soprou o espírito, a alma. Nós passamos a ter vida. Então, Tiago está relembrando todo esse contexto, dizendo que Deus nos criou com o espírito. E Deus deseja profundamente que o nosso espírito busque a Deus. João capítulo 4, versos 23 em diante. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então Deus nos criou para Ele mesmo. Desde o início o nosso espírito deve se relacionar para com Deus. Então a ideia do ciúme divino se encaixa melhor nesse contexto, tanto nos versículos antecedentes como nos versículos que a gente vai ver que prossegue, mas também em todo o contexto do Antigo Testamento. Então o ponto de Tiago é falar do relacionamento do homem com Deus. Do homem com Deus. E diante disso surge a aplicação de Tiago para nós. Diante dessa, por isso que eu tinha que falar, porque eu acredito nessa interpretação, acredito que a tradução da área deveria entender espírito de maneira minúscula e não de maneira maiúscula. Algumas traduções já entendem também da forma como eu humildemente entendo. Então, qual é a aplicação de Tiago para cada um de nós? Quando entregamos o nosso coração ao mundo, quando o nosso espírito anseia guerras, brigas, contendas, nós cometemos adultério espiritual. Nós cometemos adultério espiritual. E nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós inflamamos a ira de Deus para conosco. Por quê? Porque Ele é Deus zeloso. Deus zeloso, ou dizer que Deus é zeloso, é dizer que Deus busca continuamente proteger a sua própria honra. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Deus não tolera rivais. Deus zela pelo seu nome. Então Tiago está dizendo: vocês devem voltar à comunhão. Vocês devem colocar o espírito de vocês não em contendas, não em guerras, mas diante da confissão verdadeira e viva perante a cruz de Cristo. Vocês não devem mais trair o seu Deus, mas vocês devem entrar em uma aliança renovada para com o Senhor. Ilustrando de maneira prática, olhe para mim, nós devemos colocar novamente a aliança da redenção em nosso dedo.
Devemos colocar a aliança da redenção. E todos aqueles que olharem para a nossa conduta devem perceber uma marca, uma distinção. Quem olhar para nós irá saber: ali existe um servo de Deus. Como nós demonstramos isso? Pela aliança. A aliança da cruz. A aliança que nós colocamos em nosso dedo quando nós fizemos a confissão de fé. Então coloque a aliança da redenção no seu dedo novamente. Renove para com Deus a sua vida e viva para a glória de Deus. Viva para a glória do Senhor. Então esse é o primeiro aspecto que nós observamos sobre o ciúme de Deus. Deus, ele está irado. Deus, ele julga porque ele zela pelo seu nome. Nós devemos voltar urgentemente. Mas o interessante, veja Tiago, que ele finaliza no verso 6, mostrando o segundo resultado. Isso é muito importante, porque aonde há ira, também há graça. Onde há juízo, também há amor para os servos do Senhor. O segundo resultado, meus irmãos, desse ciúme é a disponibilidade da graça. A disponibilidade da graça. Eu, meditando nesses versos, eu fiquei pensando, se tivéssemos apenas o verso 4 e o verso 5, restaria só desespero. Já pensou se não tivesse o verso 6? Somente a ira de Deus, só nos restaria o desespero. Mas Tiago, ele finaliza com as consequências. Na próxima pregação nós iremos observar a cura, nos versos 7 ao 10, o remédio de Deus. Mas ele já inicia aqui na consequência, finalizando, para que esses irmãos possam olhar para si, possam observar a sua conduta e saberem que existe um caminho, que existe algo que eles podem se apegar. Eles podem olhar para a disponibilidade da graça. A disponibilidade da graça. Porque em nossa luta, por si só, contra o pecado, nós muitas vezes iremos perder a batalha. Por isso nós precisamos equilibrar as nossas dificuldades, os nossos deslizes, não somente olhando para os nossos pecados, mas também olhando para a graça de Deus. Se você somente olhar para si, você ficará perdido. Se você somente olhar para si, você não irá sair do poço, do lamaçal do pecado. Mas se você olhar para a graça de Deus, você será levantado por Ele. É por isso que ele vai falar sobre a soberba e a humildade. Porque a graça que é disponível são para os humildes. Mas aqueles que não querem, jamais irão sair da ira, irão permanecer, porque Deus zela pelo seu nome. Então veja, no verso 6, o ciúme de Deus provoca a graça para com aqueles que estão em Cristo. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tanto 1 Pedro 5,5, é muito conhecido também, que ele utiliza o mesmo versículo do Antigo Testamento, como Tiago fazem a citação de Provérbios 3,34, certo? Provérbios 3,34 nos diz: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Então, Pedro, quando vai falar sobre esse texto, e Tiago, eles estão citando Provérbios 3,34, mostrando essa importância que os servos de Deus possuem, ou seja, a humildade. A disponibilidade da graça está condicionada àqueles que são humildes, aqueles que olham para Deus, olham para os seus pecados e afirmam: não tem outra saída ao entregar o meu coração para Jesus. Não tem outra saída. A graça está condicional aqui à nossa humildade. Então a graça de Deus será concedida a todos aqueles que são humildes, ou seja, aqueles que são dependentes do nosso Deus, dependentes do Senhor, dependentes da sua bondade, dependentes da sua palavra, dependentes de todas as bênçãos que Deus coloca sobre nós. E muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a disponibilidade da graça através da disciplina de Deus. Quando Deus nos disciplina, é uma forma de Ele demonstrar a sua graça, porque nós somos filhos de Deus, e os filhos que são amados por Deus são disciplinados por Ele.
Então, graças a Deus pelo sofrimento, as dificuldades que esses irmãos estavam passando, as provações, as deficiências da fé que esses irmãos precisavam enfrentar, a maturidade, o crescimento, tudo isso estava relacionado à graça de Deus. Eu vou enviar provações, eu vou enviar conflitos, eu vou enviar todas as minhas alternativas soberanas para vocês, para que vocês possam olhar para o céu, para que vocês possam pedir a sabedoria de Deus para viverem de conformidade à minha vontade, segundo o meu amor, segundo a minha bondade, segundo a minha onipotência. Tudo isso é graça de Deus. A resposta graciosa de Deus sempre será a sua suficiência graça. A graça de Deus é suficiente, mas não esqueça, exige uma resposta. Exige uma resposta. Diante da disponibilidade da graça, ou você estará na humildade, ou você estará na soberba, sendo ingrato para com Deus. E Deus não irá lhe abençoar. Deus não irá. A graça é para os humildes, é para aqueles que dependem dele constantemente. Então nós não devemos, meus irmãos, viver de maneira soberba, arrogante, como se Deus não existisse. Vivermos para esse mundo é vivermos de maneira arrogante. Vivermos com os nossos afetos constantemente para esse mundo é afirmarmos para o mundo e para Deus: eu não quero nada com o Senhor, eu estou contra o Senhor, eu quero ser inimigo do Senhor. Mas para aqueles que são humildes, que olham para si, que olham para os seus defeitos, que olham para a cruz de Cristo, eles confessam: eu preciso da graça do Senhor. Deus, ser favorável a mim. Cria em mim, ó Deus, um coração reto, puro e inabalável. Renova a salvação em minha vida. Eu preciso da graça de Deus em Cristo. Você que nunca aceitou a Cristo, você precisa dessa graça. Porque enquanto essa graça não lhe alcançar, você estará contra Deus. A soberba da vida, os desejos dos olhos pecaminosos. Olhe para si nessa noite. Não desperdice a graça de Deus que Ele está derramando perante a sua vida agora. Ele está dizendo: eu lhe amo, volte para os meus braços, volte para mim, volte para Cristo, renove a aliança para com o Senhor. Graças a Deus por Deus reparar as deficiências da nossa fé. Graças a Deus por Deus forjar o nosso caráter. Graças a Deus por Deus lapidar a nossa fé. Muitos sofrimentos temos passado, mas é diante do sofrimento que a graça de Deus é real. Não devemos esquecer da graça de Deus essa noite. Não devemos. Eu diria que a graça de Deus é a única fagulha de esperança divina das trevas espirituais. Você está em trevas, não importa. Não importa se o seu pecado é maior do que todos os outros, há uma fagulha de esperança para você. A fagulha está na graça de Deus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. É a única que pode resgatar o homem de sua propensão, luxúria. É a graça do Senhor. A graça de Deus é maior do que o poder do pecado. Pastor, não estou conseguindo vencer o pecado. Olhe para a graça de Deus. Olhe para a graça. Pastor, a dificuldade está muito grande. Pastor, eu não sei para onde olhar. Olhe para a graça. A graça está piscando para você. A graça está dizendo: eu estou aqui. A graça está dizendo: olhe para mim, olhe para a cruz, olhe para Jesus. A graça de Deus está sendo exaltada nesta noite. Olhe para ela. Olhe para a graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, ou aumentou o pecado, superabundou a graça. Aumentou a graça. É isso que Paulo está dizendo. Não importa, o pecado ele vai chegar até certo ponto,
Mas a graça de Cristo é maior do que tudo. Ela vence e ela sempre vencerá. Ela é suficiente em nossas lutas com os nossos pecados. Ela é suficiente. Então olhe para essa graça. Olhe para o amor de Deus. Deus nunca lhe abandonou. A prova disso é que Ele está sempre disponível para você. O seu Filho, o perdão dos nossos pecados, a cruz de Cristo sempre está disponível para cada um de nós. O que precisamos fazer? Recorrer a essa graça, agarrarmos essa graça, não deixarmos ela escapar dos nossos corações, mas sempre estar do seu lado. Então aquilo que eu falei, o pecado vai chegar, nós iremos deslizar, meus irmãos, nós somos pecadores. O pastor tem pecado também, eu peco igual a vocês, tem vícios que eu preciso abandonar. Todos nós temos pecados, temos lutas, mas precisamos lutar sempre, olhar para a graça, porque a graça vai vencer. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia final, até o dia da vinda de Cristo. Foi aquilo que nós pregamos quarta-feira. O ponto é saber se você começou. Pastor, como eu sei que essa graça vai finalizar? O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra. Então, olhe para saber se você começou. Se você tiver começado, pode ter certeza que a segurança da salvação perdurará até o fim, porque a graça irá lhe acompanhar. Aqueles que o Pai me deu, jamais irei lançar fora. Então é tempo de nós olharmos para esse amor, sabermos se de fato já adentramos nessa aliança, nesse voto. Se sim, renovarmos, colocarmos a aliança da redenção em nosso dedo e olharmos para a graça do Senhor. Concluímos que Tiago deseja chocar seus leitores quando os chama de infiéis, termo que também pode ser traduzido por adúlteros. A infidelidade em questão é caracterizada pela amizade do mundo, baseada em nossos desejos e prazeres. Tiago condena tal transigência e fingimento. Então é impossível para Tiago servir a Deus e aos desejos desse mundo. Não podemos nessa noite estarmos de corações divididos. Você precisa escolher a quem você deve servir. E a Bíblia nos apresenta que o melhor lugar é estarmos na graça de Deus. Olhe para a graça, escolha a graça do Senhor que está disponível a você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?